Nós nos reunimos no escritório e fizemos um apanhado dos principais questionamentos sobre pensão alimentícia. E vamos trazer as respostas para cada uma delas aqui. Quando a pensão alimentícia é devida ao filho, ela será devida desde que o filho seja menor, ou seja, não possua ainda 18 anos, não completou a maioridade. Ou desde que ele seja maior, desde que é absolutamente incapaz, que é aquele que não tem capacidade para os atos da vida civil, ele não tem capacidade para estudar, trabalhar, enfim. A guarda compartilhada tem que pagar a pensão? Com a aprovação da nova lei da guarda compartilhada, que não é tão nova assim, lá de 2014, mesmo tendo o pai e a mãe a guarda compartilhada sobre o filho, é possível que seja fixada a pensão alimentícia, que deverá observar a necessidade do filho e a possibilidade real dos pais, e não de forma automática a suspensão dos alimentos só porque está na modalidade de guarda compartilhada. Quanto o alimentante o pai tem que pagar de pensão alimentícia? E como que se calcula a pensão, o valor? Aqui tem uma confusão muito grande. Não há um valor mínimo ou máximo pré-definido. O juiz calcula a pensão alimentícia de acordo com um binômio, ou seja, dois fatores, que é a possibilidade do pai ou a mãe na posição de alimentante, que é aquele que paga, e a necessidade do filho, o alimentado. O que vem a ser isso? A necessidade é aquele básico para o indivíduo como uma verba necessária para que ele venha comer, morar, vestir, estudar, etc. Já a possibilidade é denominada pela capacidade de suportar determinado custo sem prejudicar a sua sobrevivência. Como que se faz para receber essa pensão alimentícia? O primeiro passo é constituir um advogado particular ou um defensor público. Após esse advogado representando os interesses do seu cliente, vai ajuizar uma ação de alimentos em favor do menor, que é o filho. Uma vez deferido o pedido inicial em liminar, o juiz já fixa os alimentos provisionais com base nessa relação de parentesco pai e filho. Depois, analisando o binômio e a necessidade, o juiz profere uma decisão definitiva que determinará os alimentos que vão ser prestados daí em diante, cujo valor pode ser diminuído, aumentado ou mantido. Tudo vai depender do que for provado durante o processo, sobre a necessidade e a possibilidade. O que acontece quando o alimentante, o que paga, se nega a pagar pensão alimentícia ao filho? Se o alimentante se negar a pagar a pensão alimentícia determinada por uma sentença judicial, é necessário comunicar ao seu advogado para que ele ajuize uma ação de execução de alimentos. Nesse tipo de ação é possível penhorar bens do devedor ou ainda requerer a prisão do alimentante, do pai ou da mãe que deve os alimentos, até que ele pague o que é devido de direito ao filho. Quando o alimentante pode pedir a exoneração, deixar de pagar os alimentos devido ao filho. Via de regra, a pensão alimentícia cessa quando o filho atinge 18 anos, tornando-se apto para os atos da vida civil, ele já estudou, agora está trabalhando, já está se mantendo, mas aqui nós temos que ter cuidado com algumas exceções. E uma delas é relacionada ao cumprimento da obrigação alimentar, mesmo quando o filho completa os 18 anos. E o que vai impedir que ele deixe de pagar? Desde que ele ainda esteja estudando, seja numa faculdade ou num curso profissionalizante, e ainda dependa desse dinheiro da pensão alimentícia para se sustentar. Quando o pai tem filhos de mães diferentes, como é feito o cálculo, o pagamento dessa pensão? Não há uma forma de cálculo específica prevista em lei. O juiz, ao fixar o valor, ele deve observar as reais necessidades do filho, aquele que é beneficiado, e as condições socioeconômicas de quem paga a pensão. Analisando caso a caso, o caso específico, não tem uma regra, né? Vai ser o caso real que o juiz vai utilizar para fixar. O aumento do salário do pai impõe automaticamente o aumento da pensão? O que é usado de base ali para fixar e pagar a pensão? É possível pedir alteração do valor da pensão,
mas o simples aumento do valor dos rendimentos do pai não implica necessariamente o aumento do valor pago ao filho. Isso somente ocorre se as despesas do filho também aumentarem, a necessidade, como nós dissemos, aumentar. Quando a mãe passa a morar com um novo companheiro, o pai pode pedir para diminuir ou mesmo deixar de pagar a pensão? Não. O relacionamento da mãe não interfere no valor da pensão. A revisão do valor da pensão só pode ocorrer diante da mudança da necessidade que o filho tem e da possibilidade do pai. Aqui não existe uma relação de débito do pai para a mãe, e sim do pai para o filho. O pai do meu filho está me ameaçando, caso eu entre na justiça para cobrar pensão alimentícia. E agora o que eu devo fazer? Primeira situação, aqui você deve procurar a delegacia e fazer uma ocorrência por um crime chamado coação no curso do processo. Você, mulher, deve sempre preferir a delegacia das mulheres, que é especializada. E se ameaçada de forma grave, solicite ao delegado ou à delegada medidas protetivas para que esse agressor seja impedido pelo juiz de se aproximar de você, mas não caia nessas chantagens. O pai está desempregado, eu posso pedir pensão mesmo assim? Não só como pode, mas deve. Os juízes entendem que a pensão para o filho é um item de primeira necessidade e sempre fixam um valor, por menor que ele seja. O pai deve contribuir para o sustento do filho. Enfim, tentamos esclarecer alguns pontos aqui principais, são muito corriqueiros no nosso dia a dia. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário para a gente, que vamos tentar esclarecer e trazer outros questionamentos do dia a dia. Até mais!